Bom dia, Empire Capital traz mais um Morning Call para vocês. Hoje é quinta-feira, dia 16 de maio de 2024. Vamos começar falando sobre o mercado no dia de ontem. Ontem a gente teve o Ibovespa fechando o dia com queda de 0,38% por aqui, influenciado principalmente pela queda nas ações da Petrobras em função da mudança de comando na companhia, como a gente já mencionou aqui no Morning Call no dia de ontem. A ação, fechou o dia com queda de 6%, mas ao longo do dia ela chegou a quedas maiores, quedas de 8%. É claro, tudo isso em função, conforme eu mencionei, da troca de comando e preocupações dos investidores sobre a governança na companhia. Lá fora, a gente teve o dia fechando com resultado positivo, principalmente ali nos Estados Unidos, em função do índice de inflação ao consumidor, que a gente também antecipou por aqui, que era o dado mais aguardado da semana, e ele veio levemente abaixo do esperado e trouxe um resultado positivo. Quando a gente fala ali de núcleos que tiram os componentes mais voláteis, foi a primeira vez em algum tempo que esse indicador mostrou desaceleração ali na comparação mensal. A gente ainda tem alguns itens por lá preocupantes, principalmente, com respeito ali aos combustíveis, a gasolina, mas de maneira geral o item foi visto como mais positivo. A gente também teve ali dados de vendas no varejo que mostraram desaceleração na atividade e isso também acabou influenciando essa melhora nos mercados lá fora, porque com a atividade desacelerando se tem expectativas de redução nas taxas de juros. Já aqui no Brasil, a gente teve a divulgação do IBCBR, ele veio com queda de 0,3% na comparação mensal, então para o mês de março, e alta de 1,1% quando comparado com o trimestre anterior, ou seja, o último trimestre do ano passado. De maneira geral, esses resultados mostram que a gente tem um consumo avançando em função da expansão da renda disponível e também melhora das condições de crédito, mas as perspectivas são de viés de baixa para o PIB como um todo, que hoje a perspectiva está de crescimento acima de 2%, mas em função ali dos desastres naturais do Rio Grande do Sul, isso tem um impacto na atividade econômica e por isso o viés para as projeções é de leve baixa. Hoje a gente já começa o dia lá fora com os futuros dos Estados Unidos no positivo, ainda refletindo esses dados mais positivos que a gente teve no dia de ontem, e na Europa a gente começa o dia com as bolsas em leve baixa. Na China a gente teve o mercado fechando em alta, lá a gente se encaminha aí para o final da temporada de resultados de empresas chinesas. De maneira geral elas vêm apresentando resultado positivo, então a gente também teve esse dia mais positivo por lá. Hoje a gente tem agenda bastante movimentada nos Estados Unidos e na China. Nos Estados Unidos a gente tem vários dados de atividade, produção industrial, dados de construção e também dados empresariais de confiança, além, claro, daquele dado que é divulgado toda semana de pedidos iniciais de seguro-desemprego. Importante notar que ao longo do dia a gente também tem 5 diretores do Fed falando, então é importante nessa fala deles depois do dado de inflação que foi divulgado ao longo do dia de ontem. Já à noite a gente tem dados da China, por lá também a gente tem aquela divulgação de vários indicadores para o mês de abril, então a gente vai ter vendas no varejo, produção industrial, investimentos em ativos fixos e taxa de desemprego, então dados bem importantes por lá. Aqui no Brasil a gente não tem nenhuma agenda macroeconômica, então o destaque deve ficar refletindo esses dados lá dos Estados Unidos principalmente, já que os da China saem somente à noite, e também, claro, as medidas divulgadas pelo governo federal para ajudar o Rio Grande do Sul, que a gente sabe são necessárias, mas também têm impactos fiscais, então o mercado também analisa isso. Por hoje era isso, até amanhã.